Oi, gente, tudo bem? Eu vou continuar gravando aqui o livro do Dr. Mário Sérgio Rossi para vocês. Eu sou a doutora Maria Fernanda. A gente está fazendo uma leitura juntos desse livro. E agora eu vou para o capítulo 2, Oriente e Ocidente. Deve haver uma força primordial, mas é impossível localizá-la. Acredito que ela exista, mas não posso vê-la. Vejo seus sinais, até mesmo posso senti-la, mas ela não tem forma. Então, esse livro é do autor Chuang Tzu, Capítulos Internos, século IV a.C. Então, vamos começar. Diferentes valores e conceitos fundamentam a história, a filosofia e a cultura dos países orientais e ocidentais. O mesmo se pode dizer da prática médica. Além das diferenças linguísticas e conceituais inerentes, a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental trazem a seu escopo distintos modos ontológicos e epistemológicos. Desenvolvida na China ao longo de milênios e praticamente livre de influências do Ocidente, a MTC baseia-se em uma divisão relativista do mundo, advinda da teoria energética dos opostos complementares, Yin e Yang, que coincidentemente tem relação com a maneira como a física quântica descreve o universo. Com teorias diferenciadas e metodologias de diagnóstico e tratamento únicas, a MTC teve suas bases teóricas e formulações construídas por inúmeras gerações de brilhantes médicos e filósofos. O entendimento de saúde, doença e a visão do funcionamento do corpo humano são peculiares nas vertentes ocidental e oriental. Na MTC, por exemplo, não existe um conceito similar ao nosso em relação ao sistema nervoso central. Há uma visão radicalmente divergente do sistema endócrino. Os micro-organismos não são vistos como causa etiológica de doenças e existem conceitos a respeito dos fatores patogênicos externos, como conceitos de frio, calor e fatores internos, como sentimentos de raiva, tristeza e muitos outros. Também há profundas divergências naquilo que é valorizado na análise e na investigação, tanto na teoria quanto na prática médica. A medicina ocidental valoriza o microscópio como instrumento ideal de observação, com o objetivo de reduzir e isolar a causa central da doença. Já a MTC edifica os 5 sentidos do clínico e observações nas esferas físicas, mental, emocional e energética, com o objetivo de entender o panorama geral do paciente e assim desvendar o padrão de desarmonia que o leva a adoecer. Tais concepções, muito diferentes das aplicadas no mundo ocidental, foram o principal entrave para a aceitação da prática da medicina oriental e da acupuntura no Ocidente. O médico ocidental, treinado anos a fio para desenvolver um raciocínio clínico com base na ciência, sentiu extrema dificuldade de abordar e aceitar novos conceitos e derivações do raciocínio chinês. Obstáculos também foram encontrados na compreensão dos textos clássicos de MTC. Por meio de uma linguagem poética e metafórica, eles descrevem o estilo de vida agrário e campestre da China antiga, onde o ser humano estava integrado e sincronizado de forma harmônica à natureza e ao universo, estando todos os seus aspectos multidimensionais interrelacionados. A complexidade do idioma chinês e do conteúdo dessas obras deu origem a traduções imprecisas e pouco delimitadas, impedindo a clara compreensão da medicina oriental pela ótica científica ocidental. Muitos dos princípios foram erroneamente traduzidos sem levar em consideração os alicerces do pensamento chinês. Por conta disso, sob um olhar extremamente superficial, os conceitos da MTC foram vistos como desconexos, beirando um universo onírico de abstrações sem fundamento. Imagine a reação desse médico ocidental ao ouvir pela primeira vez afirmações: existe uma estagnação de qi no fígado, referindo-se a um caso de síndrome pré-menstrual. Ele tem deficiência de qi do coração, referindo a um caso de insuficiência cardíaca com dispneia aos esforços, sudorese, palidez e apatia. Foi bem estranho. Na tentativa de construir uma ponte entre esses dois universos tão distintos, o Ocidente teve o grande desafio de transformar os termos e conceitos chineses em expressões contemporâneas sem perder a essência do conhecimento oriental. Não foi uma tarefa fácil, até porque para certos conceitos não existe tradução. Um exemplo é o termo qi, ou chi, traduzido inicialmente pelos jesuítas no século XVII como energia vital. Na verdade, o chi abarca um significado muito maior e mais complexo. O ideograma que representa esse conceito mostra cereal cru na parte de baixo e fumaça ou gás em cima, simbolizando o vapor que sobe do arroz enquanto cozinha.
Trata-se de uma referência à interdimensionalidade entre o que é palpável e o que não é, algo entre a matéria e a energia. Representa tudo o que há no mundo, a essência por trás das coisas, os elementos encontrados na natureza e no universo, as emoções humanas. Aliás, do ser humano, a imagem do ideograma pode ser interpretada como a essência das substâncias digeridas, transformadas na vitalidade de que o organismo precisa para viver e realizar suas atividades, nutrir, mover e aquecer. A ideia de energia não está relacionada aos conceitos da medicina ocidental. Para nós, energia é uma palavra usada de forma instintiva para nos referir ao estado de ânimo. Por outro lado, na MTC, o conceito é refinado e tem um vocabulário específico para classificar suas nuances e derivações. É a vitalidade do corpo derivada da nutrição que circula por todos os tecidos corporais. Cada órgão produz um padrão de energia que contribui para a vitalidade geral do organismo. Energia é o conceito fundamental para a prática da MTC, na qual a saúde é medida pela vitalidade dessa energia que percorre o corpo. Ou seja, o fundamento de toda a prática da MTC é baseado na circulação do Qi e está presente em tudo. Ele gera calor e estimula as funções e interações entre os diferentes órgãos, transforma a comida e os líquidos ingeridos e o ar respirado em sangue, fluidos e vitalidade. Produz a energia necessária à respiração, à circulação sanguínea e aos movimentos dos fluidos. É muito difícil descrever ou definir o Qi de uma pessoa, mas ele é perceptível. Na China e no Japão, o Qi está associado à vitalidade do indivíduo ou ao magnetismo da sua personalidade. Uma pessoa com Qi saudável e intenso preenche o espaço ao seu redor e enche de dinamismo o lugar em que está. Então, continuamos com mais trechos desse capítulo, que é longo, e na próxima semana. Até breve.